Sejam bem-vindos a mais um podcast do AB Jaú. O podcast do AB Jaú, que é feito em parceria entre a diretoria da OAB Jaú, o núcleo ESA, a Escola Superior de Advocacia, aqui também na OAB Jaú, e a Comissão de Marketing Jurídico. Eu sou o Matheus Tamura Aranha e hoje a gente tem o Pedro Henrique Carinhato e Silva, que vai tratar do direito financeiro. Então fique aqui para que você conheça essa importante área, esse importante ramo do direito que muitas vezes é desconhecido, do acadêmico, do profissional, né, e da própria sociedade. E aí o Pedro, com muita propriedade, trará para a gente aqui os conhecimentos e as noções dessa disciplina. Fique aqui e nos acompanhe. Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast do AB Jaú, esse projeto aqui da diretoria da 20ª subseção da OAB Jaú, do núcleo da ESA, também aqui de Jaú, e da Comissão de Marketing Jurídico, também aqui da OAB Jaú. Com grande satisfação, a gente recebe hoje Pedro Henrique Carinhato e Silva, professor, procurador legislativo. Ele vai se apresentar aqui para que vocês conheçam mais da carreira dele profissional e acadêmica. E ele vai tratar hoje do direito financeiro, um direito interessante, relevante e que muitas vezes é desconhecido do público em geral. Então, convido aqui o professor Pedro para que se apresente e faça uma contextualização aí do direito financeiro. Tá certo. Bom, olá a todos, meu nome é Pedro Carinhato, eu sou advogado, sou procurador legislativo também e professor universitário. Bom, eu sou formado em Direito, também tenho formação em Ciências Sociais, logo em seguida eu fiz o mestrado em Ciência Política e nos últimos anos eu fiz alguns cursos de especialização e um deles foi na área de Direito Financeiro, certo? Então eu tenho uma especialização em Direito Financeiro. Bom, por que eu procurei o Direito Financeiro? Como eu comentei, eu sou procurador legislativo, e nessa atuação profissional, logo no começo, no primeiro ano, eu senti necessidade de conhecer melhor alguns aspectos relevantes na atuação legislativa, sobretudo, por exemplo, quando vai se fazer um projeto de lei que vai gerar custos, vai gerar gastos públicos. Será que é simplesmente fazer? Tem que fazer alguma coisa? Não precisa fazer nada? Tem que apresentar algum estudo do impacto desse gasto público? Enfim, eu fui descobrindo, já durante a atuação profissional, que eu precisava conhecer melhor essa área. E aí eu descobri, assistindo alguns vídeos no YouTube, por exemplo, que era uma área chamada Direito Financeiro, de fato pouco conhecida da maioria, inclusive da maioria dos estudantes e profissionais da área do direito. E eu comecei, a princípio, a estudar por conta, adquirir um livro, enfim, alguns poucos manuais disponíveis no mercado, e depois eu fui fazer um estudo mais sistemático, por meio de uma pós-graduação. Então, de fato, foi no meio durante a atuação profissional que eu descobri o direito financeiro. Bom, já que a gente já falou em direito financeiro, o que é direito financeiro? Direito financeiro é uma ciência, é um ramo do direito que tem por objeto, na verdade, o estudo da atividade financeira do Estado. Ou seja, tudo que o Estado faz para garantir o seu funcionamento. Ora, se o Estado vai promover alguma política pública, ele precisa de verba pública para isso. Então, o direito financeiro é o ramo jurídico que tanto é uma ciência, obviamente, que tem a atividade financeira como objeto,
quanto um ramo jurídico que vai normatizar essas regras. Tá? Então, a nossa atividade financeira do Estado ela é composta pelas despesas públicas, pela arrecadação tributária, mas também não tributária. Eu posso explicar depois um pouquinho o que é isso. Também nós temos o crédito público e, sobretudo, o orçamento público, que é a peça fundamental do nosso Estado democrático de direito, que vai designar onde serão gastas as verbas públicas ao longo do próximo exercício financeiro. Né? Embora seja, de fato, uma peça muito técnica, né, o que afasta a população da sua confecção, da sua discussão no parlamento, ela é fundamental para pensar o futuro, seja do país, dos estados e, sobretudo, dos municípios, que é onde nós efetivamente vivemos. Tá? Bom, qual que é a origem do direito financeiro? Ele, na verdade, ele começa lá com o direito administrativo. Né? Se a gente pensar a rigor alguns séculos antes, não havia essa distinção, né, entre as ciências em si. Então também não dava para falar um ramo X, um ramo Y. Era tudo mais ou menos direito administrativo. Depois foi surgindo o direito financeiro, o direito constitucional. Dentro do direito financeiro havia um ramo chamado direito tributário, mas com o passar do tempo e com a própria prevalência do direito tributário, tanto na teoria quanto na prática, o direito tributário, digamos assim, foi além do próprio direito financeiro, né, adquiriu autonomia do ponto de vista do conhecimento mesmo, e vamos dizer, né, foi além mesmo. Né, e o direito financeiro acabou relegado a um segundo plano, inclusive didaticamente falando. Né? Tanto que antes da determinação da OAB para que se tornasse uma disciplina obrigatória, poucas universidades exigiam, né, na sua grade curricular o estudo do direito financeiro. Algumas universidades públicas, até onde eu sei. Bom, a partir da exigência da OAB, todas as universidades, todos os cursos de direito agora precisam ter a disciplina na sua grade curricular. Já falando dessa questão da OAB, aliás, um detalhe, né? Já que eu comentei isso, eu também comentei rapidamente, sou professor universitário já há pelo menos 3, 4 anos, lecionei em 2 instituições de ensino do município, hoje leciono apenas uma. Né? Já que eu mencionei a questão do exame da ordem, acho que 1 ano, talvez esse último exame tenha sido o segundo, que começou a se cobrar o direito financeiro, né? Lógico, ainda de uma forma tímida, juntamente com outras 2 disciplinas, direito eleitoral e previdenciário, salvo engano, cada uma com 2 questões, mas já é alguma coisa, digamos assim, né? Já é um avançar do direito financeiro. Paralelo a isso, né, eu digo que o direito financeiro ele ganhou relevância por conta da nossa realidade mesmo, ou seja, como decidir onde gastar a verba pública, né? Como decidir o que vai ser arrecadado, quanto será arrecadado, né? A estimativa que tem que se fazer em relação a isso. O Estado vai precisar realizar operações de crédito, por exemplo, para tomar crédito público, tomar empréstimo, né? Enfim, cabe ao Estado definir isso. E nada mais importante do que regulamentar e normatizar essas regras. Isso é fundamental. Né? Senão, nós temos, por exemplo, uma situação de insolvência. O município, o Estado, a União não consegue pagar suas dívidas. Isso gera, naturalmente, uma crise e afetando as pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres. Certo? Então, paralelo a essa realidade que tomou conta, principalmente, vamos dizer assim, não exatamente, mas após a questão da pandemia, quando teve que se fazer um orçamento de guerra, que era um orçamento paralelo ao orçamento vigente, né, os olhares se voltaram para o direito financeiro. Eu vou falar um pouquinho depois melhor sobre isso. Bom, como eu disse, nós temos o exame da ordem, né, que faz a cobrança, começou a cobrar a disciplina de direito financeiro, e nós temos também os concursos públicos,
É certo que nem todas as carreiras cobram direito financeiro, certo? De fato é assim, porém, essa disciplina tem ganhado relevância nos últimos anos, também do ponto de vista dos concursos públicos. Se nós pudéssemos elencar aqui quais são as principais carreiras que cobram, né, direito financeiro. Primeiramente, procuradorias, né, seja ela municipal, estadual ou federal, também do ponto de vista do poder executivo, né, as procuradorias municipais, por exemplo, mas também as procuradorias legislativas também fazem, os concursos também fazem essa cobrança, e cada vez mais, né, se nós olharmos, não dá para assim, cravar, mas uma estimativa, pelo menos 10% dos concursos das principais procuradorias de grandes municípios cobram, sim, bastante, cobram de forma pesada o direito financeiro. Nós podemos dizer também, não sei exatamente, confesso que não sei exatamente por quê, mas os concursos em âmbito federal cobram mais direito financeiro, né? O concurso da AGU, por exemplo, cobra direito financeiro já de longa data. Magistratura Federal também cobra direito financeiro, bem como para procurador, o concurso para procurador da República também faz essa cobrança de direito financeiro. E aí, né, eventualmente, para quem estiver estudando, quais conteúdos costumam ser cobrados? A exemplo do que foi cobrado nos últimos dois exames da ordem. Se eu pudesse dizer, olha, um tema principal que você precisa estudar, né, para estar preparado, é a parte do orçamento público, né? A gente sabe que o orçamento público é o coração do direito financeiro, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico, demanda mais questões mesmo, tem as suas particularidades e as suas necessidades, portanto, se pudesse dar uma dica, estude bastante, com bastante afinco, a parte de orçamento público. Tudo bem? Bom. Perfeito, Pedro. Assim, a gente entende e compreende essa contextualização dessa disciplina, a sua importância, a sua relevância, não só acadêmica, mas prática. E a partir do momento também que a gente fala que são questões que caem no exame de ordem, muita gente se interessa, né? Basicamente os acadêmicos aí têm essa necessidade de prestar o exame de ordem, mas também quando a gente fala em concurso público e na atuação profissional das procuradorias. A gente vai parar aqui rapidinho para tomar uma água e a gente já volta. Bom, o Pedro já trouxe alguns esclarecimentos preliminares para a gente aqui, uma contextualização do direito financeiro, e agora ele prossegue aqui com essa área. E aí, Pedro, o que a gente pode trazer aqui hoje da relevância, da atualização, alguns conceitos do direito financeiro para que o nosso público aqui, formado pelos colegas advogados, os acadêmicos e a sociedade, possa conhecer mais do direito financeiro? Como eu comentei anteriormente, o direito financeiro, nos últimos anos, pelo menos desde a década passada, tem ganhado relevância tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista acadêmico, basicamente com mais estudos, né, com estudos sobretudo da legislação que tem regulamentado essas questões relacionadas sobretudo às finanças públicas, né, e nesse momento eu gostaria de trazer, de fato, como o Matheus comentou, alguns aspectos, né, que demonstram justamente essa relevância, tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista mais teórico, jurídico, digamos assim. Eu havia dito que um dos principais temas do direito financeiro, e de fato, eu digo sempre que é o coração do direito financeiro, é o orçamento público, seja para o bem, seja para o mal. Como assim? Ora, tanto, né, no chefe do poder executivo, seja qual for o âmbito, né, municipal, estadual ou federal, quanto os vereadores, deputados estaduais, senadores ou deputados federais, eles, por meio de um diálogo de leis, digamos assim, né, dentro de um processo legislativo, serão eles quem ditarão os rumos do país, do ponto de vista financeiro.
Contudo, é sempre importante lembrar que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 48, salvo engano, vai exigir a realização de audiências públicas, tá, para a feitura, durante a tramitação do processo legislativo. Portanto, é um pressuposto para a confecção dessas leis, das leis orçamentárias, a participação popular, né? Claro, muitas vezes se diz que é uma participação meramente formal, poucas pessoas se interessam, o tema ele é realmente complexo, né? E um detalhe importante, ele é complexo pela sua própria natureza, né? Mesmo quando alguém vai lecionar essa disciplina, a gente sente a dificuldade e muitas vezes ela expressa, digamos assim, um desinteresse dos próprios alunos, né? Alguns torcem o nariz, mas porque ela é complicada mesmo. Uma das razões, por exemplo, é a sua relação próxima por exemplo, com termos econômicos, com a contabilidade pública, que de fato não é a nossa área, né, para quem é estudante de direito. Contudo, né, pensando em outra vertente, nós temos também a relação do direito financeiro com o direito constitucional, nós temos a relação do direito financeiro com o direito administrativo, que torna uma coisa mais chamativa, mais interessante. Mas ainda do ponto de vista do orçamento público, nós podemos pensar, e tem que sobrelevar essa questão da participação popular, porque ela é fundamental para literalmente decidir os rumos de um município, por exemplo. Por outro lado, também tem a questão do orçamento, do julgamento do orçamento secreto, né, em que o STF, né, declarou a inconstitucionalidade dessa medida. Foi uma medida tomada pelo Congresso Nacional, uns anos atrás, né, 2 anos atrás, salvo engano, em que uma normatização interna por meio do regimento do Congresso Nacional dificultou a transparência, né? Sabia-se para onde ia a verba pública, mas não sabia nem quem era o autor, e era difícil os próprios órgãos de controle a fazer esse acompanhamento, que é fundamental para o gasto público ter legitimidade. E aí você tinha toda a sorte de desvirtuamento do gasto público, né? Então vocês vejam como essa questão do orçamento público é fundamental mesmo, e tem que ser acompanhada cada vez mais de perto. Tudo bem? Bom, mais do que isso, só para fechar esse aspecto, o direito financeiro, por meio do orçamento público, ele é um instrumento, pelo menos assim eu o considero, um instrumento de concretização de direitos fundamentais. Eu sempre digo, não basta estar previsto o direito, seja ele individual, coletivo, né, seja qual for a sua natureza. Por mais fundamental que o seja, se não tiver verba pública, à exceção de alguns ramos, por exemplo, saúde e educação, que tem um mínimo constitucional, né, está previsto no texto constitucional, outras políticas públicas, que são, de fato, né, instrumentos que vão concretizar o direito fundamental, elas não se realizam sem a verba pública. E é o direito financeiro que vai assegurar o cumprimento disso. Daí a sua relevância do ponto de vista prático e também jurídico. Bom, caminhando um pouquinho, eu poderia falar um pouquinho rapidamente, né, para não cansá-lo, sobre o novo regime fiscal, né, que é, sim, um diálogo fortemente entre o direito e a economia, né? Até por isso as dificuldades para a sua própria compreensão, para, sobretudo, regulamentar o gasto público, o investimento público no país ao longo dos anos. Por que isso é importante? Ora, basicamente para o próprio Estado, para o país ter credibilidade do ponto de vista fiscal, né? Não vai se gastar de forma tresloucada, digamos assim, a ponto de, né, deixar o país à míngua daqui a alguns anos. Nesse aspecto, é importante citar uma das principais leis do direito financeiro. Para quem quiser aprender, tem que saber um pouco sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, é a Lei Complementar 101 de 2000, cuja criação remonta ao início do século XXI, justamente para tentar colocar um freio nos gastos públicos, né? É óbvio que o gasto público em si ele é importante, ele é fundamental,
mas tem que saber até quando, até onde, né? Quais são os limites. E essa lei de responsabilidade fiscal veio trazer alguns limites, né? Seja para despesa de pessoal, que é pelo menos o que a doutrina conta, né? Narra, foi um dos principais objetivos, porque muitos entes federados estavam completamente fora de controle, seja para outros gastos também, né? Além da lei de responsabilidade fiscal, nós podemos citar a lei do orçamento, né, a chamada lei de meios, que é a lei 4.320, que vai regulamentar, é uma lei antiga, de fato. Há projeto de lei no Senado, no Congresso Nacional, perdão, para substituí-la, já que ela é dos anos 60, e ela de fato precisa de uma modernização. E ela é fundamental, porque ela vai reger o orçamento público. Tá? Então, aqui, só para ficar claro, né, para a gente fazer esse fecho, o direito financeiro tem três normas principais. Tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei do Orçamento, 4.320 de 64, e também alguns artigos da Constituição Federal. Não vou dizer todos aqui, porque certamente eu vou esquecer, mas pelo menos entre do 163 a 169 são as normas, né, os dispositivos constitucionais que regulamentam as finanças públicas. Além desse aspecto, eu gostaria de salientar outra questão, que são as chamadas, que está muito em voga, as renúncias fiscais. Né? O que é uma renúncia fiscal? O poder público, né, com vista sempre a um interesse público, deixa de realizar a arrecadação tributária para atender alguma finalidade. Então, por exemplo, para atrair empregos, o prefeito de um município envia um projeto de lei ao Poder Legislativo para que isente de determinado tributo municipal, durante o período de tempo, as empresas que se instalarem no município. Qual é a ideia? Qual é o interesse público? A criação de empregos. Né? Isso, consequentemente, vai gerar tributos, vai gerar desenvolvimento econômico. Né? Isso, de fato, é importante? Sim, é um instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico? Sem dúvida. Por outro lado, há que se tomar cuidado com essas renúncias fiscais. Ou seja, elas têm interesse público ou, na verdade, representam um lobby de alguns setores particulares? Né? Tem que se analisar uma a uma. Inclusive, a própria Constituição, numa das suas últimas emendas, trouxe essa questão da necessidade da revisão dos gastos públicos por meio da reanálise, por exemplo, né, de uma política pública que é uma renúncia fiscal. Nesse particular, trazer o aspecto da discussão, da desoneração, né, que está lá no STF. Né? Para você realizar uma desoneração, que é uma renúncia fiscal, você precisa trazer um estudo de impacto orçamentário, ou seja, quanto o Estado vai deixar de arrecadar com base nessa política pública. Tá? Tudo isso, né? Um documento que criou uma celeuma enorme, né, que criou um pouco de insegurança jurídica também para setores empresariais, enfim. São esses os temas que eu gostaria de trazer para vocês acerca da relevância atual do direito financeiro. Perfeito. Mais uma vez aqui, o Pedro Henrique Carinhato Silva traz com bastante propriedade aqui esclarecimentos pertinentes e relevantes sobre o direito financeiro. Só gostaria de lembrar e destacar aí a importância e a necessidade da participação popular nas audiências públicas das leis orçamentárias. Essa é a grande força da população quando dá a elaboração dos orçamentos públicos, né? A gente para novamente um pouquinho, faz uma pequena pausa aqui e voltamos em breve. Seguimos então aqui para o nosso último bloco, e aí após o embasamento teórico, aqui a fundamentação técnica e acadêmica aqui que o Pedro trouxe, ele vai passar para a gente aqui as noções práticas, né? Como se dá a atuação do colega advogado que queira e que goste do direito financeiro, como se dará essa atuação dele aí, tá? Então aqui a gente passa agora, esse último bloco, para que o Pedro explane para a gente a atuação perante os tribunais de contas ou a parte consultiva aí dos colegas advogados. Vamos lá, Pedro.
Matheus, antes de adentrar essa parte, eu gostaria apenas de comentar mais uma atuação, mais um papel fundamental do direito financeiro na nossa atualidade. Claro que, infelizmente, né, no Rio Grande do Sul, o estado como um todo está passando por essa situação difícil dessa catástrofe climática, ambiental, enfim. E o direito financeiro, como eu publiquei recentemente no meu Instagram, eu divulgo esse conteúdo, bem como eu também tenho um canal no YouTube, professor Pedro Carinhato, Direito Financeiro, o Estado tem instrumentos por meio do direito financeiro para socorrer essas vítimas e também para a questão do ponto de vista material mesmo, né, de reerguer o Estado como um todo, né, sejam as famílias, sejam empresas, enfim. Dentre esses instrumentos que o direito financeiro tem, e por meio dos quais o governo federal já começou a atuar, nós temos abertura de créditos extraordinários, né, que são valores que são repassados, são abertos no orçamento público vigente para serem repassados para essa finalidade, né, de auxiliar o município, o estado a se reerguer. Temos a concessão também de auxílio às próprias famílias, né, como se fala, geralmente um voucher que é concedido às famílias para elas poderem também se reestruturar. Nós temos, no caso do Rio Grande do Sul, como outros entes da federação, a suspensão da dívida que o Estado tem com a União. Né? Nesse caso, além da suspensão, acho que de 3 anos, também nós tivemos a taxa de juros foi zerada. E também a suspensão das limitações legais para os gastos públicos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, numa situação ordinária, né, existem limites claros para gastos públicos, justamente para não criar uma crise econômica. Contudo, em uma situação como essa, né, em que, de fato, o Estado precisa gastar, não faz sentido você manter vigente certas limitações. É claro, desde que essa verba pública seja voltada exclusivamente para as áreas necessárias. Né? Aí você tem a legitimidade desse gasto público. Bom, feito esse fecho, eu gostaria de falar de forma bastante breve sobre a atuação profissional daquele que atua na área do direito financeiro. É claro que não é uma atuação tão ampla quanto quem, por exemplo, atua na área do direito penal, do direito civil, tributário, previdenciário. Né? Ele é um ramo mais específico mesmo. Né? Primeiro, ele está muito voltado para os advogados públicos, para a advocacia pública. Né? Então, como o Matheus bem comentou, a atuação dos advogados públicos, seja do ponto de vista do Poder Executivo, seja do ponto de vista do Legislativo, seja para a emissão de pareceres jurídicos sobre um projeto de lei, sobre uma política pública, né? Sobretudo em relação aos gastos públicos, por exemplo, que é o mais comum, né? Seja a emissão de parecer para determinados atos normativos, para a realização de determinados atos normativos. Então, por outro lado, nós temos também uma atuação, digamos assim, mais litigiosa, e aí, talvez o colega advogado que não atue na área pública tem uma função, né, tem um campo de atuação um pouco maior, digamos assim, seria a defesa das contas de um determinado gestor público perante os órgãos de controle, nomeadamente os tribunais de contas. Não que não seja possível fazer em relação ao Tribunal de Justiça, numa ação judicial, é possível. Sim, mas é mais raro. O normal, né, o cotidiano, digamos assim, o ordinário, é fazer a defesa das contas de determinado gestor público perante os tribunais de contas. Né? Então, por exemplo, ele exerce lá o seu mandato, né, vamos supor, um presidente de uma Câmara. No ano seguinte, né, o órgão de controle vai, de fato, fiscalizar esse gasto público. Houve legalidade? Houve legitimidade? Houve excessos? Enfim, uma série de questões. Eles emitirão um relatório de fiscalização, mediante o qual haverá, né, a manifestação do próprio do gestor público, ou por meio de um procurador, enfim. Né? E ali ele vai poder fazer a sua defesa. Defesa essa, posteriormente, que será julgada pelo Tribunal de Contas, pelo órgão de controle.
e ali, por exemplo, caso venha a ser condenado, ele pode recorrer, né? Ele pode requerer a atuação de um advogado. De fato, não é uma área tão comum, por exemplo, eu acho que a maioria dos advogados não saberiam dizer como eu faço uma defesa no Tribunal de Contas, né? De fato, é um processo administrativo, né? É um pouco, não que seja totalmente diferente, mas é um pouco diferente, né? Mas, enfim, é um ramo em que o colega advogado ele pode atuar sim. Não é tão conhecido, mas se a gente pensar que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, eu acho, né, que todo município tem um prefeito, um presidente de Câmara, há espaço para muita gente poder atuar na defesa das contas e fazer justiça, né, como a gente sempre procura. Bem, então, assim, do ponto de vista da atuação profissional, eu vejo esses dois aspectos, tanto do ponto de vista consultivo, quanto do lado litigioso, né? Eu creio que essa seja a atuação um pouco diminuta, é verdade, mas nós temos espaço para atuação, sim, do colega advogado. Bom, esses esclarecimentos precisos e pontuais aqui feitos pelo Pedro são de suma importância para que a gente perceba a relevância do tema do direito financeiro, não só no aspecto acadêmico, mas também no aspecto prático, ou então ainda que seja para o temido exame de ordem, para os nossos acadêmicos aí do direito. E aí ele fecha aqui também dizendo da atuação profissional, que importa muito, tanto para os colegas da iniciativa privada, como também para os colegas advogados públicos. Bom, e aí a gente passa aqui a palavra para o Pedro, para que ele faça as suas considerações finais aqui, após essa entrevista aqui para o nosso podcast do ABJaú. Pois não, Pedro? Eu agradeço, Matheus, o convite, né? Meu objetivo aqui com o direito financeiro nada mais é do que divulgar esse ramo jurídico, essa ciência, né, jurídica, com vistas a seja para que mais pessoas tenham acesso, né, seja para que de fato a gente, né, possa influenciar, né, o papel do direito, da academia, né, a gente possa de fato influenciar nos rumos das políticas públicas brasileiras. E eu sinto isso desde o começo, quando eu já comecei a estudar, quando eu iniciei meus estudos na área de direito financeiro, que essa disciplina ela tem essa potencialidade, digamos assim. Portanto, fica o meu agradecimento pela oportunidade. Aqui a gente encerra mais um episódio aqui, mais uma entrevista do nosso podcast do ABJaú, agradecendo sempre o nosso presidente, Dr. Adão Marcos de Abreu, por abraçar a ideia e incentivar para que a gente faça as nossas entrevistas aqui. A ESA também, Jaú, é a nossa parceira aqui para que a gente faça esse projeto. E também nosso agradecimento à Comissão de Marketing Jurídico, por meio do presidente Wilde Galeassi, que prontamente aceitou o desafio de estar com a gente em todos os episódios aqui. Obrigado e nos acompanhe aqui para as nossas próximas entrevistas. Até lá!